E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, trazendo aí as últimas novidades, notícias aí sobre o nosso Verdão. Palmeiras aí que vai enfrentar o Corinthians em casa pela terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro, galera. Amanhã, sábado. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Chegando à terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né, que será aberta amanhã, temos aqui últimos resultados de alguns jogos, dos primeiros jogos, né, do Campeonato Brasileiro, dos times que têm 4 pontos nesse momento na tabela, e são 7 ao total. O Flamengo começa empatando com o Internacional. O Internacional vence o Cruzeiro. O Bahia empata com o Corinthians vence o Vasco. Bragantino e Ceará empatam, Ceará vence o Grêmio. O Fortaleza estreia vencendo o Fluminense, demitindo o Mano Menezes, né? Depois empata com o Mirassol. O Palmeiras começa empatando com o Botafogo, depois o Botafogo ganha do Juventude por 2-0. Flamengo e Inter, a gente já falou lá em cima, né? Empataram, depois o Flamengo vence o Vitória. Palmeiras e Botafogo já falamos 0-0, depois o Palmeiras vence o Sport. Esses são os 2 primeiros jogos de quem, nesse momento, soma 4 pontos na tabela. Temos 7 times empatados, nesse momento, na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos jogos da rodada, então. Queria focar no Corinthians e Palmeiras, bem peculiar. Já temos um clássico de cara, fora de casa, com Palmeiras mandante. O Palmeiras mandante. Vamos lá, terceira rodada. Bragantino e Botafogo se enfrentam amanhã, você vê no Premier a partir das 4 da tarde, Juventude e Ceará no mesmo horário, Palmeiras e Corinthians um pouquinho mais tarde, tá? Às 6h30 na Arena Barueri. O Vasco vai receber o Sport às 9h, você vê no Sport TV em 4K e no Premier. O Bahia vai receber o Mirassol domingo às 4 da tarde, você acompanha no Premier. Às 5h30 de domingo teremos um São Paulo e Cruzeiro, que você vai ver no Premier. No mesmo horário você vê Grêmio e Flamengo também no Premier. Ah lá, no Maracanã se enfrentam Ganso e Neymar, em nome de Jesus, às 7h30 da noite domingo. E Fortaleza Internacional se enfrentam às 8h, você vê no Premier. Atlético Mineiro e Vitória também no mesmo horário. Um pouquinho mais tarde, né? Às 8h30. Você tá nesse? Beleza. Atlético e Vitória. Sport. Quando eu falei da confiança, eu estava pensando nesse jogo aí. Bom, eu acho que teremos um Palmeiras e Corinthians bastante interessante pelo que as duas equipes fizeram seus torcedores passar raiva no meio da semana, né? Que foi isso que aconteceu, né? E todo mundo focado no clássico. Não dá para botar mais lenha nesse clássico, não. Já chega o suficiente. Não, né? mas ó, é verdade ou não é? O torcedor do Palmeiras vem de uma vitória com Richard Rios, mas acha que o Palmeiras não entregou tudo que podia. Tudo indica, pensando já no clássico. O Corinthians é a mesma coisa com o Ramon Dias. O cara já tem 5, 6 baixa no DM, ainda poupa mais 5. Quer dizer, foi com o time todo alternativo. Tudo indica que pensando nesse clássico, né, Jéssica? Assim, acho que esse clássico ele toma uma proporção muito grande, né? Além de muita rivalidade, tem bastante coisa em jogo. O Palmeiras com uma missão de mostrar um futebol mais convincente. No último jogo aconteceram algumas mudanças que eu acho que foram interessantes para mostrar um Palmeiras que consiga jogar de uma maneira diferente, tendo o Felipe Anderson pelo lado direito, o Estevão caindo um pouco mais por dentro. Eu acho que o Felipe Anderson foi uma boa chave para priorizar um ataque pelo chão com o Vitor Roque. Em alguns passes pelo chão, o Vitor Roque passou a aparecer mais. Eu acho que para priorizar, para valorizar esse centroavante que é o Vitor Roque, o Palmeiras tem que mudar um pouquinho a dinâmica de ataque, ao invés de apostar tanto em bola aérea, onde tem feito sua maior parte dos gols, mas tem tido essa dificuldade, de construir um pouquinho pelo chão. E aí o Felipe Anderson é uma peça importante para fazer essa criatividade e aflorar por ali, talvez numa combinação entre ele e Rafael Veiga, se isso for possível. Acho que é um caminho que o Abel sinalizou nesse último jogo e que é interessante que se dê continuidade. Não sei se ele vai dar, mas para o Vitor Roque passar a jogar melhor, ele precisa que a bola chegue pelo chão um pouquinho mais. E aí o Palmeiras tem essa cobrança, né? Só que o Palmeiras é sempre muito forte, né? Mesmo quando ele não atua bem, a gente vê que o time é muito competitivo. Tem esse porém. E o Corinthians é uma equipe que está no melhor momento, que está mais consolidada, que está mais encaixada. E depois da eliminação na Libertadores, foi um time que passou a estudar um pouco mais o adversário, ser um pouco mais cauteloso, saber melhor a hora de se expor. Nesse ponto, era um time que queria buscar de forma agressiva demais o gol e acabava ficando desequilibrado defensivamente e deixava escapar alguns resultados. Mas agora, nesse início de Campeonato Brasileiro, tem sido uma equipe um pouco mais consciente e com muita qualidade, né? Já que tem bastante qualidade no Carrijo, nesses jogadores do Garro, enfim, dá para
curtir um pouco mais a bola no pé, dá para estudar um pouquinho melhor a hora de se expor, a hora de construir. E o Corinthians tem feito isso, eu acho que é uma equipe um pouquinho mais madura. Estou nessa expectativa. A gente falou um pouco sobre o jogo no Palmeiras Esporte, porque um acontecimento acabou tomando conta dos debates, mas o Vitor Roque entra pelo lado, né? Ele não entra, o Abel não bota ele lá na frente. Vocês perceberam isso também? Então, de repente, você estava falando da bola chegando nele, de repente vai ser ele o cara que vai ajudar na chegada dessa bola também, mostrando essa valência. Derby, tem Palmeiras e Corinthians amanhã pelo Campeonato Brasileiro e o Vinícius Nicoletti vai trazer informações para a gente desse grande clássico. Bom dia, Nicoletti. Fala, Bel, bom dia para você, bom dia a todos os companheiros, fãs de esportes. Estamos aqui em frente ao CT do Palmeiras. Palmeiras que vai fechar a preparação para esse derby na parte da tarde e vai chegar com um desfalque, né? O Veiga machucou o ombro, caiu de mau jeito na partida contra o Cerro Porteño, está fora dos próximos jogos. A boa notícia é que ele não vai passar por cirurgia. Teve uma luxação no ombro, vai fazer um tratamento conservador, não precisa da cirurgia. Então, de 2 a 3 semanas, até um mês no máximo, o Veiga está retornando à equipe. Sem o Veiga, fica a possibilidade do Estevão fazer essa função. Foi isso que o técnico Abel Ferreira usou nessa partida contra o Cerro Porteño. Felipe Anderson entrou pelo lado direito e o Estevão, que já disse que gosta de jogar nessa função, passou a base toda jogando de 10, na função de camisa 10, fez esse posicionamento na partida contra o Cerro Porteño. Então, é uma opção do técnico Abel Ferreira. A outra opção é a volta do Maurício, que já retornou, foi relacionado na partida contra o Cerro Porteño, está voltando exatamente de uma luxação no ombro, machucou contra o São Paulo no meio de fevereiro. Então tem a opção do Maurício também fazer essa função do Veiga. Ele é o substituto natural do camisa 23 do Palmeiras, fazendo essa função de 10. O Maurício foi relacionado, mas não entrou contra o Cerro Porteño, fica à disposição nesse jogo contra o Corinthians. O Palmeiras ainda não tem o Lucas Evangelista, que teve uma pancada no jogo contra o Sport lá em Recife, não participou do treinamento de ontem, é a dúvida para esse jogo contra o Corinthians. E outras boas notícias aqui no Palmeiras. O Paulinho e o Marcos Rocha, o Paulinho ainda nem estreou, né? A gente sabe, grande contratação do Palmeiras nessa temporada, já está treinando normalmente com o elenco, não vai estrear ainda contra o Corinthians, mas pode voltar, pode fazer a sua estreia, os dois jogadores, né? O Paulinho e o Marcos Rocha. Na semana que vem tem Internacional e na sequência o Fortaleza, os dois jogos pelo Campeonato Brasileiro depois desse derby. Então é uma boa notícia para o Palmeiras nessa expectativa toda da estreia do Paulinho e a volta do Marcos Rocha. Do lado do Corinthians, a novidade, sem dúvida, é a volta do Memphis, que treinou normalmente essa semana, está retornando à equipe. O Corinthians segue sem o Garro, que voltou de Madrid, está fazendo tratamento no joelho, mas não vai jogar o derby, então desfalque importante da equipe corintiana. E as dúvidas, o Gustavo Henrique na zaga e o Igor Coronado no meio-campo também são dúvidas, não participaram do jogo da Copa Sul-Americana no meio de semana. Fica a dúvida aí se eles vão participar desse último treinamento também nessa sexta-feira. Então, Corinthians com a volta do Memphis, o Palmeiras sem o Veiga e o Palmeiras tentando aí vencer um derby, porque ficou 8 derbys consecutivos sem perder para o Corinthians, mas agora já não vence a 4 com 2 vitórias e 2 empates da equipe corintiana. E lembrando que o Palmeiras vai mordido porque perdeu a final do Campeonato Paulista. É o reencontro da decisão do Paulistão. Abel. Meu amigo Vinícius Nicoletti, ao vivo trazendo informações do derby do clássico de amanhã lá em Barueri. E ele termina a participação dele, professor Celso, falando num reencontro. Já deve fazer o quê? Umas 3 semanas? Mas para mim parece que foi ontem. 2 semanas na Ainda quinta-feira. tá quente, não tá? Ou já esfriou? Ontem fez 2 semanas, né? Ou 14 dias. E Deu tempo nem de respirar, já vão jogar de novo, professor. e desfalcados dos 2 protagonistas do jogo do título, né? O Veiga, que cobrou o pênalti, e o Hugo Souza, que defendeu o pênalti e que está afastado, já é um desfalque. Assim como o Garro, um desfalque daqueles que o Corinthians sabe que vai ter por vários jogos. O Palmeiras fez um sacrifício para jogar, afinal, o Garro. Sim, já na última ali. O Palmeiras também desfalcado do Allianz, né? Por causa do show do Gilberto Gil
o jogo será em Barueri, o que, vamos ser sinceros, sempre dá É um uma motivo esvaziada. maravilhoso, desculpe. Não, Eu ia falar exatamente O isso. show do Gilberto Gil é um motivo maravilhoso, Tá mas muito bem ocupado o Allianz. ao mesmo tempo eu digo, infelizmente, pro torcedor do Palmeiras já virou um hábito isso, não ter o estádio em vários momentos, porque tem show. E dá uma esvaziada no clássico, quer ou não, ali presença de público, embora com uma torcida só, sempre. Mas Barueri, o palmeirense não gosta tanto de ir para Barueri, o corintiano não irá para Barueri, então dá uma esvaziadinha. O Nicolete falou um negócio, fiquei pensando aqui numa frase, há males que vêm para bem, a ausência do Veiga, com o Estevão jogando onde muita gente achava que ele devia jogar, e o Felipe Anderson jogando no lado que ele prefere jogar, e já não fez uma grande partida contra o Cerro, mas fez a jogada ali. Deu assistência pro gol do Rios. Acho que pode dar um pandan legal para o Palmeiras nesse jogo aí. Talvez a ausência do Veiga nesse sentido seja um mal que vem para bem, pelo menos para testar esse tipo de coisa que o Abel era tão resistente, né? Colocar o menino ali na função do Veiga e o Felipe Anderson naquele lado que ele se sente à vontade. Já testou um pouquinho no jogo contra o Cerro Porteño, né, Mari? Exatamente, é pela circunstância do Veiga, justamente essa, né? Ele vem tentando adaptar o Felipe Anderson em diferentes posições, vem insistindo no Felipe Anderson, e eu imagino que isso, obviamente, muito pela qualidade dele, mas também pelo que ele deve estar vendo no dia a dia, né? Porque o Abel costuma valorizar muito isso, e, de fato, essa assistência para o Rios agora no jogo do meio de semana pode ser um start, né? Pode ser uma chavinha mudada ali para o Felipe Anderson de vez impactar com o futebol que ele tem, dessa vez o Palmeiras, com a ausência do Veiga. Sempre quando o Veiga sai, o Abel tenta encontrar um outro protagonista para esse setor, né? Teve a questão do Maurício no fim da temporada passada, e aí depois eles até atuam juntos, e agora pode ser, de fato, Felipe Anderson repensando a movimentação do Estevão. Mas vai ficar o Corinthians, que deve impor mais dificuldades, mesmo jogando como visitante, do que o próprio Cerro. Assim, eu tô curiosa para ver essa, entre aspas, formação ofensiva do Palmeiras diante do Corinthians agora. Tanto na fase que ataca quanto na que defende. Uma outra ausência recente do Corinthians é a do Anrileri, que justamente foi fundamental na decisão do título, ao segurar o Estevão jogando por aquele lado, né? Então isso pode... O Estevão, ao mesmo tempo que pode amar jogo bem para o Palmeiras, também é um alívio para o Corinthians nesse sentido, porque o Corinthians não deve ter o Anrileri para repetir o que foi muito bem sucedido na final do Paulista, né? Tá aqui a pergunta. O derby é chance para Felipe Anderson se provar? A Mari Sim. já falou, o professor já falou. O que você acha, Eugênio? Acho que sim. É claro que você não pode dar um veredito definitivo sobre o jogador por um jogo, tá? Ele teve uma boa atuação contra o Cerro, ele está voltando a jogar na posição onde ele se sente mais à vontade, e é preciso que você dê uma sequência de jogos a ele nessa posição para ver se ele engrena, se ele consegue chegar perto do futebol que se imaginava quando ele foi contratado. E é importante porque a gente sabe que daqui a 2 meses, 2, 3 meses, o Estevão vai embora. Então você precisa ter já alguém para ocupar aquele espaço com qualidade, que não seja exatamente o mesmo nível do Estevão, mas que possa fazer coisas produtivas para a equipe por aquele lado, e há a esperança de que o Felipe Anderson seja esse jogador. Então, é muito interessante, e é claro que um derby multiplica, né, tanto positiva quanto negativamente, mas multiplica o desempenho do jogador, e ele vai ter esse jogo como um grande teste. Se tem um antídoto eficaz para jogador mal visto para o palmeirense, é fazer um grande jogo contra o Corinthians. Ele vai ter um derby para chamar de seu. Tá no teu pé, Felipe Anderson. Se o cara arrebenta, limpa tudo que teve anteriormente. E ele precisa limpar, né? Ele precisa limpar essa barra. Porque ele é visto como um jogador que até hoje entregou muito menos do que se esperava dele. E tem essa situação de dar a ele o tal lado prometido, que todo mundo acha que é ali que ele joga. Então tem muita coisa conspirando. Não, e eu concordo com o Eugênio, não é só nesse jogo, mas, por exemplo, se ele tiver uma sequência de jogos, jogando no lado que todo mundo sabe que é o lado que ele prefere... E para ter uma sequência precisa ter um início, né? Um início que seja bom para que ele seja mantido ali. Mas se depois dessa oportunidade ele não corresponder, as críticas vão aumentar, né, professor? Aí vão falar que não tem remédio mesmo, porque jogando do lado que quer, a oportunidade de um jogo grande,
Se não fizer. Também já é talvez um panorama do que pode ser o Palmeiras sem o Estevão, né? Depois do meio do ano. Se de fato o Felipe Anderson encaixa por ali. Exato. Aí voltaria o Rafael Veiga e talvez alguém que chegue na janela de meio de ano. Tem o Paulinho aí, Paulinho, né? é. Tem o Paulinho. Para entrar no time. Desculpe, o Paulinho, o Maurício voltando. É. Peço desculpas aqui pela minha tosse. Tratei, melhorei durante a noite, mas estou longe de estar 100%. Vamos ver no final de semana, né? Cuidando um pouco Quietinho, mais. sem gritar muito. É isso aí. Sem fique se entregar nervoso, às tá? emoções do futebol. Posso cantar um reggae? Não canta nada. que é isso. Sem pagode desse final de semana, Uma fica roda em de casa. samba. Não. Cuide do emocional, não fique nervoso. Quietinho em casa. Ok, obrigado. Nem aquela